O Fantástico de ontem exibiu uma reportagem especial produzida pela TV Tem sobre um problema cada vez mais comum após o fim do relacionamento de um casal: a manipulação dos filhos pelo pai ou pela mãe. O autor dessa reportagem foi o jornalista César Barroso, com quem a gente conversa agora. César Barroso, boa tarde, parabéns pela reportagem. E a psicologia, inclusive, tem um termo, né, para tratar esse tipo de manipulação. Qual é esse termo? O termo é alienação parental, quer dizer, a imagem do pai ou da mãe é alienada da criança pelo outro pai ou mãe. Esse termo surgiu nos Estados Unidos, vem sendo utilizado nas cortes brasileiras há cerca de 5 anos. E o que chamou a atenção das pessoas nesta reportagem foi o flagrante do pai que usa o filho dentro da casa da ex-mulher porque ele quer reduzir a pensão alimentícia. A impressão que se tem é que o filho é realmente traído pelo pai, porque ele confia no pai e dá todas as provas que o pai precisa, acreditando que a família vai voltar a ficar unida. No desenrolar da reportagem, nós percebemos que são muito comuns situações como essas e que a alienação parental está na raiz das relações familiares. E agora a gente tem a novidade de que a alienação parental poderá se tornar um crime com até a previsão de punição. Veja na reportagem. Por isso que a gente tem que mandar um plano secreto, plano de 007, a gente tem que fazer tudo certinho. Então uma coisinha errada estraga todo o plano. E achar onde estão guardando. Num perverso mundo de faz de conta, o pai separado da mulher transforma o filho de 9 anos num espião. As instruções são passadas por telefone. O pai fez o plano. Eu tirei a foto. Ah, é? Uhum. Nossa, como você tá esperto. Você tirou bastante foto. Eu tirei umas 2 aqui do quarto, do guarda-roupa, do banheiro, de dentro da geladeira, dentro do freezer, uma do meu corpo. Você tira mais umas 2 da cozinha e uma do corredor, assim, tá? Tá. A brincadeira não é nada saudável. Alvo da espionagem, a mãe, que tem a guarda da criança, se desespera. A separação já foi muito dolorida, né? E daí ainda ele pega e consegue acessar dentro da minha casa através dos meus filhos. Foram vários telefonemas. A mãe decidiu gravar a conversa entre pai e filho porque a criança passou a agir de forma diferente. A gente estava espionando pra gente conseguir morar com você, né? Então, vamos ver, né? Ele começou a se esforçar para ficar acordado durante a noite, na madrugada. Quando ele conversava com o pai pelo telefone e eu estava presente, a conversa se resumia em sim e não. Segundo a mãe, o ex-marido queria provar ao juiz que pode pagar pensão menor, mostrando fotos e documentos que comprovam que ela ganha bem. Na perversa missão, o filho passou a furtar até extratos bancários da casa. Então amanhã cedo você vai pegar aquela bolsinha, vai abrir ela lá, ver as correspondências que tem ali e vai ver se tem alguma coisa assim escrita Unibanco, extrato, e Bradesco, extrato. Tá bom. Tá? Se tiver, aí você vai pegar o papel e me liga e falar, pai, tá aqui na minha mão, achei vários papéis escritos isso que você falou e tal, tá tudo aqui na minha mão. Aí eu vejo o que eu vou fazer. A alienação parental não é considerada crime, mas a justiça entende que quem causa danos psicológicos a uma criança pode ser obrigado a repará-los. Mas no caso citado na reportagem, a mãe tentou impedir que o pai continuasse orientando o filho a se voltar contra ela. Para a ação movida há quase 2 meses, pedindo a suspensão das visitas, a sentença divulgada no site do TJ foi a seguinte: a aludida conduta não é prejudicial aos filhos, embora possa ser prejudicial à autora. Na transcrição da gravação entregue à Justiça constam todas as conversas, inclusive a tarefa final da missão ultra secreta. Se você achar onde sua mãe guarda os documentos, só fala pro pai, achei lá, e tem realmente o documento lá, extrato, tal, extrato. Aí a gente vai combinar um outro dia, igual a gente fez ontem,
Aí você pega, assim, eu vou aí na hora do almoço, aí eu levo, tiro uma cópia e levo pra você de volta na escola, e quando você chegar em casa você guarda no mesmo lugar e ninguém percebe. Você tem que seguir exatamente o que eu falo pra você. Pai, mas você não vai mostrar no compromisso assim, né? Que a mãe vai ficar sabendo, né? Não vou mostrar nada por isso. Por telefone, o pai do menino foi categórico. Alegou não saber de nada e não comentou o assunto. Eu já falei que eu não sei de nada. Na Câmara dos Deputados, em Brasília, um projeto de lei quer transformar a alienação parental em crime. Essa lei pode ajudar e muito em dar instrumentos ao juiz para que ele possa tomar providências efetivas em benefício do menor. A proposta é que um perito avalie a criança e determine, caso necessário, medidas que preservem a integridade psicológica dela. Segundo o projeto, o pai ou a mãe que comprovadamente manipule o filho pode perder a guarda da criança ou até ficar de 6 meses a 2 anos na cadeia. Segundo essa psicóloga, os pais que usam os filhos como arma num relacionamento em crise precisam ter a consciência de que estão prejudicando seriamente as crianças. Quando a criança entender que aquela brincadeira não se trata de uma brincadeira, a criança pode entrar num estado de culpa, se sentindo culpada por de alguma maneira ter lesado a mãe. Então ela quebra a confiança que a mãe depositou nela. A criança provavelmente vai precisar de ajuda terapêutica para entender depois que ela foi vítima de uma ação equivocada do pai. E todo o trabalho que a gente executa para ter um filho com uma índole boa, ser uma pessoa de bem, o que acontece? Não dá certo, isso vai por água abaixo. E nem pode ficar sabendo. Nem te ameaça de morte, nem te fala assim, vou cortar seu pipi. O que a justiça diz é que o casamento pode acabar, mas não pode acabar a família. Mas quando isso acontece, a justiça tem que decidir. E aí eu pergunto a Luiz Antônio Nunes, advogado de direito, especializado em vara de família, também professor. Os juízes estão preparados para lidar com disputas como essa? Lamentavelmente, os juízes não recebem esta formação. Então, eles não têm condições de avaliar efetivamente a parte subjetiva da criança. Eles não têm esta formação. Eles aplicam a lei e nós sabemos que a solução dada pelo juiz nem sempre atende às necessidades, à realidade, enfim, aquilo que a sociedade espera. O juiz aplica a lei e com a lei as suas consequências, sem investigar efetivamente como ocorreu essa deslealdade entre o filho e o pai ou entre o filho e a mãe. Bom, a lei que está tramitando no Congresso Nacional prevê que se monte um aparato com especialistas para que em 90 dias se possa dizer se houve ou não alienação parental. O senhor acha que a lei existindo, alguma coisa pode melhorar? A lei irá certamente aprimorar a prestação jurisdicional. Mas uma coisa muito importante que eu gostaria de deixar bem claro, o problema maior é o egoísmo do ser humano, é o egoísmo do pai, é o egoísmo da mãe. E isto lei nenhuma resolve, nem decisão judicial. Então nós precisamos formar melhor as famílias, a família ter mais Jesus no coração, a família ter mais formação e perceber que o filho não pode ser instrumento do seu egoísmo, da sua vindita, da sua vingança, uma forma cruel de criar o filho. Doutor Marcelo Luiz, do estúdio, pode falar, Marcelo. Boa tarde, doutor Luiz. Boa tarde. Esse é um problema restrito aos países em desenvolvimento, ou seja, países do terceiro mundo, ou isso acontece também na Europa, Estados Unidos e em outros países? Exatamente, acontece nos Estados Unidos, onde são os pioneiros na lei, mas nós temos a lei na Noruega, nós temos lei na França, nós temos lei na Itália, nós temos leis em diversos países. E em todos esses países persiste a alienação. Então nós temos o seguinte, se a legislação resolvesse, nós não teríamos mais ninguém na cadeia. O problema é a formação, é a criação da família. Hoje, os casais se separam com muito mais frequência. Antigamente permaneciam casados e a alienação também ocorria, né? Perfeitamente, a alienação sempre existiu. E o seguinte, hoje
por um paradoxo da lei, como a guarda pode ser compartilhada, até a desembargadora Berenice Dias do Rio Grande do Sul muito bem abordou esse tema. Ela disse, antigamente o pai visitava a criança ou a mãe somente nos fins de semana de maneira muito leve e não havia cumplicidade. Com a guarda compartilhada, na verdade o pai ou a mãe, que ambos podem praticar a alienação parental, esta cumplicidade ampliará o poder de domínio. Aquele que tiver a intenção de utilizar-se do filho para vingar-se do outro, do cônjuge, terá maior oportunidade. É um paradoxo, mas infelizmente a lei criou mais oportunidades para que o pai alienado faça isso. Doutor Luiz, por favor, qual é a orientação que o senhor dá para um pai ou para uma mãe que hoje identifica que o seu filho está sendo vítima de alienação, já que aí a justiça não tem sido muito sensível a essa questão? Eu acredito que o pai, por exemplo, nós temos o alienante, a mãe e o pai, o alienado, aquele que sofre as consequências. E o filho que vai sofrer, na verdade, a pior das consequências, que é a síndrome da alienação parental. Então, a primeira coisa que eu indico aos pais, ou à mãe ou ao pai que sofre desse mal, que leve a criança para uma entrevista com um psiquiatra, com um psicólogo, que procure identificar esse problema para quando chegar até a justiça, não seja simplesmente com a finalidade de aplicar a lei. Porque vejam bem, o pai já está alienado, afastado do filho, ele sofre uma injustiça. O juiz, com as provas que ele consegue obter, que são versões, e versões repetidas tornam-se, apesar de mentirosas, verdadeiras, então com essas versões, às vezes mentirosas, o juiz acaba dando uma solução que piora ainda mais. Quer dizer, afasta o pai de visitar o filho. Puniu 2 vezes. Okay. Obrigado pelas informações, doutor Luiz Antônio Nunes. Com essa reportagem a gente espera realmente, Marcelo, provocar alguma mudança na reflexão das famílias, né? Esse sempre é o objetivo do jornalismo. Importante contribuição, César. Obrigado.